Saiu a seguinte reportagem e eu vou traduzir para o português, porque isso daqui precisa ser traduzido para vocês. Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revela mensagens. O que significa isso? Vocês se lembram o caso da BIM paralela, que fizeram um escândalo acusando o Bolsonaro? É exatamente isso que traz a reportagem. O ministro Alexandre de Moraes, através de assessores, utilizou o Tribunal Superior Eleitoral para produzir provas de um inquérito no Supremo de forma ilegal. Mas não fica aí. Esta é a primeira de uma série de reportagens que os jornalistas da Folha vão trazer. Esta é a primeira. Existe muito mais coisa para vir por aí. Eu vou ler a reportagem para vocês, eu já dei uma tradução aqui para vocês do que significa isso e o tamanho do problema. Mas eu vou traduzir para vocês exatamente tudo o que está aqui e vou dizer mais. Já existe um pedido coletivo, o maior pedido de impeachment até hoje, feito por parlamentares do Congresso. Já existe no Senado Federal, já estão recolhendo assinaturas, o pedido vai ser protocolado dia 7 de setembro e agora é a hora da gente começar a pressionar o Senado, agora é a hora. Porque, por muito menos que isso, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes deixou o assessor do então presidente da República, Felipe Martins, 6 meses na cadeia. Por muito menos que isso. Sem provas. Por muito menos que isso, ficou 1 ano na cadeia o Silvio Vasquez. Para vocês terem uma ideia, a Folha tentou contato com o ministro. E o Rodrigo Constantino, ao vivo hoje na Revista Oeste, disse que a Folha ligou para ele. E ele atendeu a Folha. Ministro e seus auxiliares foram procurados e não responderam aos questionamentos. Se calaram. Por que se calaram? Por que os assessores e os ministros não responderam à reportagem? Muito provavelmente porque não tinham como se defender. O gabinete de Alexandre de Moraes no STF ordenou por mensagens, olha a BIM paralela aí, a acusação, por que estavam querendo acusar o Bolsonaro de BIM paralela? Ordenou por mensagens e de forma não oficial, portanto ilegal. Aonde você lê não oficial, significa ilegal, fora da lei, à margem da lei. A produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal durante as eleições de 2022. Eu vou parar aqui para que vocês entendam, porque pode ser confuso para o leigo. Ele, ministro do Supremo Tribunal Federal, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele sabia que para produzir relatórios, ele precisaria de meios oficiais. A investigação precisaria ser oficial. E ele sabia que precisaria dos seus pares, precisaria dos demais ministros do TSE para fazer isso. O que ele faz? Ele ordena relatórios de dentro do TSE através dos seus assessores para servir de prova e embasamento legal para o inquérito do Supremo Tribunal Federal. O que deixa claro uma perseguição. Se isso que essa denúncia trazida pela Folha de São Paulo for verdade, e pelo que eu ouvi na Revista Oeste, nós vamos ler junto aqui a reportagem.
está recheado de provas. Provas que foram retiradas de um telefone, não foi hacker, prova ilegal. Alguém forneceu as provas aos jornalistas da Folha de São Paulo e entre eles o Glenn Greenwald, que já vem denunciando o Moraes porque provavelmente já tinha acesso a isso. E eles estão fazendo essa investigação há muito tempo e esta é a primeira de uma série de investigações. Diálogos conversa, às quais a reportagem teve acesso, mostra como o setor de combate à desinformação, aquela KGB que a gente denunciou o tempo todo, que a título de defesa da democracia, essa é a defesa da democracia, a título da defesa da democracia, montaram um setor de desinformação. Vamos verificar quem que está nas redes sociais desinformando. Lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral, durante as eleições de 2022, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro. Ele usou a Justiça Eleitoral para produzir relatórios de quem ele queria pegar. E aí, ele jogava esses relatórios para o STF ter acesso a informações que só a justiça competente, que era a Justiça Eleitoral, poderia ter. Ele poderia fazer isso de forma oficial? Poderia. Mas como é que ele ia justificar que ele estava fazendo relatórios a pedido e a mando específicos para cada pessoa? E pior, utilizados fora do período eleitoral. Ele queria fazer a perseguição fora do período eleitoral, por isso que ele sabia que ele tinha que usar a Justiça Eleitoral para levar para o Supremo Tribunal Federal para continuar no Supremo aquilo que teria que acabar durante o período eleitoral. Demonstra não só a perseguição, mas demonstra a crueldade, a frieza, a astúcia do ministro para satisfazer seu desejo pessoal e não o interesse público. Se isso que a reportagem está trazendo agora, que a gente vai ler junto, for verdade, é um escândalo sem proporções iguais no Brasil. Nem o Mensalão, nem o Petrolão. Porque isso fere o poder judiciário brasileiro. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não relacionados com a eleição. Então ele usava um instrumento que era para assuntos eleitorais para produzir e abastecer um outro tribunal de forma ilegal, com ou sem interesse eleitoral. Ou seja, se a Corte Eleitoral, como é que ela poderia produzir relatórios que não fossem de interesse eleitoral? A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes. Vocês têm noção do que são 6 gigabytes? De mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes. Quem é que vai prender os dois por 6 meses até eles abrirem o bico? Não foi isso que aconteceu com o Felipe Martins? Não foi essa a atitude do próprio ministro em relação ao assessor do ex-presidente? Com a alegação de que ele iria fugir? Esses assessores e o ministro continuam trabalhando e eles podem interferir em eventual investigação. Ou seja, tanto os assessores quanto ministros têm que ser afastados e se for usar a própria política do ministro, ele tem que ser detido e ficar preso através de uma prisão provisória. Por quê? Essa foi a atitude do ministro em relação a Felipe Martins. O artigo 5º da Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. E agora?